Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães, e hoje nós vamos falar da história de uma raça que é muito querida, o Shih Tzu. Vem comigo logo depois da vinheta. O Shih Tzu é uma raça com origem no Tibete e na China. A origem, como surgiu essa raça, carrega muitas dúvidas ainda, não tem exatamente como aconteceu, mas é cheia de lendas, fatos religiosos e muita coisa que se mistura. Mas é bem legal conhecer um pouquinho sobre ela. Antes da gente entrar de fato no Shih Tzu, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, porque assim vocês vão receber vídeos todas as semanas, e agora a gente está tendo vídeos todos os dias, vídeos mais curtos, mas que estão aí. Pode dar like neles também, que eu acho que vocês vão gostar. São dicas rápidas, ideias que eu tô dando para vocês de como cuidar do cachorro. E se você gosta de podcast, você também pode ir lá no Spotify e ouvir o nosso podcast sobre cães. Assim você tem um pacote completo de vídeos e áudio sobre cachorros. O Shih Tzu é tão intrigante que tem até uma lenda sobre a origem da própria raça. A história mais contada, a lenda mais popular sobre a origem da raça Shih Tzu, fala que ela nasceu por conta de um amor proibido entre uma princesa chinesa e um tibetano. Conta-se que a princesa chinesa e esse rapaz tibetano acabaram se apaixonando. Porém, por conta das questões sociais e culturais, eles não poderiam ficar juntos nunca. São sociedades bem tradicionais e isso não poderia acontecer. Daí, eles decidiram então cruzar os cachorros que eles tinham, meio que representando o amor de cada povo. Pois é, daí nasceu a raça. As duas raças que se misturaram ali foi o Lhasa Apso, que vem do lado Tibete, da origem dessa raça, e a outra foi o Pequinês, que viria do lado chinês, através da própria princesa. O Pequinês, ele já era muito queridinho das famílias tradicionais chinesas e muita gente que seguia o budismo também. Ele chegou a ser considerado o símbolo oficial, o cão oficial do budismo. E da junção desses dois seres, meio que como Romeu e Julieta, que deixam um cachorrinho para a humanidade, nasceu o Shih Tzu. A gente sabe que isso é apenas uma lenda. Existem outras histórias que contam um pouco mais, de forma objetiva, o surgimento dessa raça. Uma teoria bastante aceita e estudada é que existiam duas raças, o cão-leão tibetano e o cão-leão chinês. Essas duas raças eram diferentes, mas não eram tão diferentes assim. Tinha algumas coisas bem parecidas, se você podia até confundir os dois. Mas guarda essa ideia de que um era do Tibete e outro era da China. Parte dos cães do Tibete foi levado para a China e lá começou um cruzamento com outras raças, por exemplo o Pequinês. Daí surgiria o Shih Tzu. E aqueles cães que ficaram no Tibete, que não se misturaram com os cães chineses, eles acabaram dando origem ao Lhasa Apso. Muita gente confunde o Lhasa com o Shih Tzu, eles de fato são muito parecidos. E aí por isso eles seriam tão parecidos, por terem o mesmo ancestral, esse cão-leão chinês ou tibetano. E muita gente acha que esses cruzamentos entre o cão-leão chinês e o cão-leão tibetano nasceu o Shih Tzu porque ele foi cruzado com o Pug e com o Pequinês, como eu já comentei. Mas independente de se é verdade ou não, se está exatamente cravado de que foram essas raças, o importante é saber que o Shih Tzu ele tem raízes nos cães tibetanos mais antigos e se desenvolveu bastante na própria China. Na China, os Shih Tzus sempre foram considerados sagrados e eles eram muito tidos como cães da realeza, eles eram cães muito importantes e dentro do budismo eles eram realmente cães da realeza. A associação com o budismo se deu por conta de que o budismo tinha como símbolo o leão, mas o leão não era um animal chinês e o budismo estava em ascensão dentro da China. Então os monges tibetanos e os eunucos da corte chinesa decidiram criar o que eles chamariam de cão-leão, que é o que significa o nome Shih Tzu. Isso é muito interessante, né? Cão-leão, para associar com o budismo, para tornar aquele cão um símbolo daquela religião. Em torno de 1640, na dinastia Manchu, ele passou a ser considerado o cão da realeza mesmo. Ele era o cão da família real. Então toda a família real tinha o Shih Tzu. Eles foram criados pelos eunucos do palácio e eram considerados propriedade exclusiva da realeza chinesa. Eles eram de fato considerados cães sagrados. Então se você visse um Shih Tzu andando por aí solto, sozinho ou abandonado, o dono daquele animal poderia sofrer uma pena de morte. Uma das últimas autoridades chinesas, a imperatriz Xi, eu acho que se fala assim, ela era cercada por cães. Ela tinha dentro do palácio canil de Pug, Pequinês e Shih Tzu. E ela cuidava das procriações, cuidava de fazer aquelas raças serem criadas ali de forma muito séria. Tinham protocolos e estruturas que deviam ser seguidas à risca. Além disso, todo o registro de cruzamento também era guardado, também tinha todo um modelo, tinha toda uma estrutura para que aquilo funcionasse da melhor forma possível para se ter os melhores cães. Depois disso, depois que a imperatriz acabou morrendo por volta de 1909, alguns dos exemplares de Shih Tzus foram parar nas mãos dos ingleses. E aí eles também começaram a fazer sucesso fora da China.
E aí nós temos um fato muito triste na história dos Shih Tzus. Com a Revolução Chinesa, a maior parte dos cães foi assassinado. Conta-se a lenda que 7 Shih Tzus macho e 7 Shih Tzus fêmeas foram preservados e conseguiram escapar. E a partir daí voltou a ter uma nova criação de Shih Tzu na China. Provavelmente não foram só 7, né, gente? A gente sabe que num país gigante, provavelmente muita gente acabou tendo Shih Tzu ao longo dos anos e eles acabaram voltando às criações. Talvez tenham sobrado 7 daqueles que eram do palácio, daqueles que eram da Imperatriz. Mas o triste é, muitos Shih Tzus foram assassinados e morreram nesse período, o que é uma tristeza real. Com essa grande matança de Shih Tzu, ele acabou depois de algum tempo indo parar nas casas pobres, então ele já não estava mais na realeza chinesa, ele passou a fazer parte da comunidade pobre da China também. E daí vieram diversos outros cruzamentos. Mas a exportação para a Inglaterra aconteceu mais por conta de uma senhora que vivia na China por volta de 1930 e ela encontrou diversos exemplares dessa raça e decidiu levar para a Inglaterra com ela. E esses cães foram colocados juntos com outros de diplomatas ou de pessoas que foram encontrando e assim começou a surgir uma nova leva de Shih Tzus e eles foram levados para a Europa. Lá atrás eu falei que alguns já tinham sido levados, agora mais alguns, e isso é normal. Você nunca vai levar de uma vez todos os animais de uma região. Você leva um pouco, depois outras pessoas se encantam, levam mais um pouquinho, e é normal essas ondas de migração. E aí a popularidade do Shih Tzu estourou mesmo na Inglaterra quando ele virou um dos cães de estimação naquele momento da princesa Elizabeth, a atual Rainha Elizabeth, que faz parte da história do Shih Tzu. Que legal isso, né? Então ela salvou os Shih Tzus lá atrás, deu popularidade para eles, e aí eles viraram cães mais famosos. E depois disso a gente não tem nem o que falar, eles viraram cães super queridos, super famosos, e estão aí pelo mundo inteiro. No Brasil eles são super populares, e as pessoas amam. E com razão, são animais muito carinhosos e muito gostosos de se estar. Você consegue adestrar um Shih Tzu, ele gosta da companhia humana, ele é um cachorro de companhia e adora isso. Então ele é a companhia perfeita para você ter na sua casa, para crianças, adultos, idosos, não importa a idade. Ele se adapta de acordo com a sua rotina. E em termos de reconhecimento da raça, que é quando a gente admite que aquele cachorro é daquela raça X, e aí ele não é apenas um vira-lata, isso aconteceu em 1923, quando fundaram o Kennel Club de Pequim. E aí lá eles decidiram quais seriam os padrões da raça Shih Tzu e desde então a gente vem seguindo eles, estudando, aprimorando. 10 anos depois, em 1934 mais ou menos, a Inglaterra também reconheceu a raça. E aí, de fato, o Shih Tzu passou a ser uma raça amplamente conhecida. Depois desses reconhecimentos, fica definido que um Shih Tzu ele tem que nascer do cruzamento de um Shih Tzu com outro Shih Tzu. Caso isso não aconteça, seja um Shih Tzu com um labrador, por exemplo, esse cão passa a ser um SRD, que é um cachorro sem raça definida. Aqui no Brasil, a gente populariza o termo como vira-lata. Ele não tem raça. Então, se você cruza qualquer cachorro de raça com outro que não seja da mesma raça dele, você tem um SRD, porque ele tem duas raças que se misturaram. Isso não é nenhum problema, isso não é nenhum demérito. Os vira-latas no Brasil são muito queridos e a gente sabe por conta do nosso vira-lata caramelo. E você, gostou de saber um pouquinho mais da história do Shih Tzu? Deixa aí embaixo se você tem um Shih Tzu ou se você gostaria de ter. Pega esse vídeo e compartilha com todos os seus amigos que gostam de cachorro. Manda pelo WhatsApp, pelo Facebook, não importa. Manda para eles. Não se esqueça de assinar o canal, assim você vai receber vídeos todas as semanas. Deixa o seu like aí que isso ajuda bastante. Um grande abraço, canino, e até o nosso próximo vídeo.